entra ano e sai ano, e essa história sempre vem à tona. A cada 10, 20, 30, às vezes 100 anos, volta novamente ao assunto do momento, que é a questão que se diz que um dia as máquinas irão superar o homem. Acho que na última semana, dias atrás, eu ouvi de uma figura pública esse mesmo comentário, que tinha ficado lá para a época da primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, que tinha aquela teoria malthusiana, né, de que você tinha que controlar a população, para a população não crescer tanto, porque as técnicas de produção de alimento crescia em uma ordem geométrica, né, um cálculo geométrico, enquanto que a população estava crescendo em um cálculo exponencial. Você tinha muita pessoa nascendo e pouca comida sendo produzida. Esse era o pensamento malthusiano. E aí, posteriormente, veio o pensamento neomalthusiano, né, que foi agora, aos pensadores de agora, pensadores entre aspas, né, de que vez ou outra vem com essa conversa de que toda vez que surge uma nova tecnologia, pessoas perdem emprego e sempre há aquele risco de que um dia as inovações tecnológicas irão tirar o trabalho do homem e ele vai morrer de fome, ele vai ficar isolado e não vai poder trabalhar para ter o seu sustento. E aí veio agora essa figura pública, né, 2 dias atrás, fez esse mesmo comentário de que não sabia o que iria acontecer com a humanidade, porque as máquinas estavam tomando conta e que não estava havendo mais emprego para essas pessoas, né? Só que ele não levou em conta que essas mesmas máquinas que realmente tiram ali, inicialmente o emprego de algumas pessoas, né, de milhares de pessoas, também cria novos mercados de trabalho, cria às vezes até mais vagas de emprego do que aquelas que a máquina retirou ali na produção, na colheitadeira de milho, né, colheitadeira de soja, ou, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico da época que, se você pegar hoje um computador mesmo, e vamos ir mais longe um pouco, um celular. As funções que um celular tem, há 20, 50 anos atrás, você precisaria de um setor inteiro, com no mínimo ali umas 50 pessoas, para fazer o mesmo trabalho que ele faz com apenas uma pessoa utilizando ele. Você pega um computador mesmo, hoje em dia um computador faz o trabalho, uma pessoa trabalhando em um computador, numa repartição pública, por exemplo, faz o trabalho que antes talvez uma área inteira, um ministério inteiro precisaria em 1920, 1930 para executar. E aí você pode pensar, poxa, mas então essas pessoas perderam o emprego? Aquele emprego daquela forma arcaica, sim, eles perderam. Mas, por exemplo, se você tirou ali a máquina antigamente, o cara que escrevia na mão um relatório, você passou a ter uma máquina datilográfica para fazer aquilo. E aí aquele cara se capacitou para trabalhar com uma máquina datilográfica ou criou uma outra vaga para pessoas que consertavam, montavam aquelas máquinas, ou seja, já criou mais 2 vagas de emprego. E aquele mesmo cara que antes só escrevia, ele não precisaria mais perder tempo escrevendo, ele ia ganhar mais tempo datilografando. Então ele teria mais tempo para desenvolver melhor o intelecto dele, criar novas histórias, umas edições melhores. E aí você teria mais pessoas para escrever, porque como você digitaria mais rápido, datilografaria mais rápido, você teria mais conteúdo para as pessoas lerem, logo você precisaria de contratar mais pessoas. Aí veio o computador, datilógrafos, né, tinha cargo público inclusive de datilógrafo. Os mais novos não devem lembrar, mas tinha. Você fala, então os datilógrafos agora que perderam o emprego. Não, mas aí essas pessoas se capacitaram para usar o computador e você criou toda uma indústria para montagem de computadores, para montagem de circuitos, montagem de válvulas, montagem de monitor, montagem de teclado, e aí você precisou criar vagas para as pessoas se capacitarem para poder usarem esses computadores. Você criou vaga na indústria de plástico para poder montar aquelas peças ali. Então pensa,
uma coisa que antes você talvez gastasse ali umas duas pessoas para montar uma máquina de datilografia, agora você precisa de toda uma equipe de, sei lá, 100, 200 pessoas para poder fazer uma linha de produção do computador. E aí você diversificou a informação, você começou a chegar a mais pessoas. Logo, às vezes, uma pessoa que antes trabalhava no campo, hoje ela já foi para a cidade, a qualidade de vida dela melhorou. Ela não precisa mais ficar ali no sol trabalhando, agora ela trabalha dentro de um escritório com um computador. Então, o que Malthus pensava era completamente errado. Ele achava que a sociedade viveria daquela fórmula ali por séculos, milênios. Se fosse isso, realmente, se realmente não tivesse a condicionante da melhoria tecnológica, da evolução tecnológica, talvez ele estivesse certo. Só que o ser humano está sempre evoluindo. Então, o que acontece? Quando você coloca essa equação da evolução tecnológica, da evolução do homem, ele nunca vai ficar parado, entendeu? E aí vem esses neomalthusianos de agora, né, com esse mesmo pensamento. Fala, tá, naquela época tudo bem, era porque a produção, o homem era realmente meio primitivo e ele não sabia disso. Mas agora não, a gente está falando de inteligência artificial. Isso daí realmente vai deixar o homem parado. Já vi até o Elon Musk falando sobre isso, que daqui a alguns anos, sei lá, 100 anos, essas pessoas que não se capacitarem intelectualmente para trabalhar com algo mais complexo, vai ter que criar um fundo internacional para poder pagar um valor para aquela pessoa se vestir, se alimentar e morar, porque realmente não vai ter emprego para ela. Pô, mas espera aí, se isso acontecer, é um pensamento meio ilógico da própria humanidade. Como você vai tentar desenvolver para um nível que o ser humano não vai ser mais necessário? E aí perde o sentido de tudo, entendeu? E outra que eu penso que realmente pode acontecer, até quem assistiu aí Matrix lá de 90, da década de 90, ali já fica dito como que as coisas funcionam. O ser humano, à medida que ele cria algo e aquela coisa que ele criou começa a querer superar ele, que no caso seriam as máquinas, eu entendo que quando isso ocorrer, vai haver um salto evolutivo. E o homem vai evoluir para um nível bem superior ao da máquina, entendeu? E aí pode ser que ele crie algo mais complexo do que uma coisa, do que um hardware, entendeu? Ele pode desenvolver, sei lá, alguma forma de se comunicar por meio do espectro eletromagnético e nem precisar de máquinas para fazer isso. Seria um salto evolutivo da humanidade, entendeu? E aí, nesse caso, você meio que a máquina voltaria a ser algo dominado pelo homem. Aí você fala, mas e as pessoas que não conseguirem acompanhar essa evolução? Tá, mas aí vai acontecer o mesmo que aconteceu, o mesmo que Darwin já dizia, a questão da seleção natural. Não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive às várias eras que nós já passamos. É o que melhor se adapta. Você precisa se adaptar. Você não pode ficar acomodado. As pessoas que fizeram ali, quando surgiu a máquina de datilografia, por exemplo, os escritores, né, que escreviam à mão, se o cara não passou, não contratou alguém para datilografar aquilo ali para ele, ou digitar, ou não passou a utilizar um computador para poder escrever suas histórias, ele ficou para trás. Ele não vai evoluir e ele vai ficar, ou seja, ele não se adaptou. E aí, infelizmente, ele vai ficar para trás. E isso vai acontecer, isso acontece com qualquer ser humano. Não existe sentido na vida se não for para você evoluir, se for para você só vir aqui e comer, dormir, se procriar e ficar esperando a morte. Qual o sentido? Para que você continuar vivendo se você não quer melhorar como pessoa, não quer melhorar como ser humano, não quer criar alguma coisa, não quer deixar alguma coisa para os que vierem depois de você? Qual o sentido de você ter passado por aqui? Então é preciso se capacitar. Se surge uma tecnologia nova, você tem que aprender sobre ela. Se surge novas vagas de emprego e as que você estava ocupando deixam de existir, você vai ter que se adaptar às próximas que vierem, porque senão realmente você vai ficar para trás mesmo. E aí a tecnologia vai te engolir, não porque ela foi criada para isso, mas porque você não estava preparado para ela. Olha para você ver, a gente vem com esse pensamento, com essa conversa veio lá pelo Malthus, depois dos neomalthusianos, e agora volta de novo. Quanto tempo tem isso? Essa teoria de Malthus, se eu não me engano, ela é ali de 1800 e alguma coisa.
Olha quanto tempo já se passou, mais de 200 anos. E ainda tem pessoas, figuras públicas, né, que têm poder de fala, que conseguem mudar a ideia das pessoas com esse pensamento extremamente arcaico de que o homem, de que a tecnologia, de que as máquinas vão superar o homem e que não tem muito o que se fazer, que as pessoas não vão passar fome, que não vão conseguir se adaptar. Fala, poxa vida, mas se você não tem interesse em se capacitar, eu vejo aí esse Senai da vida, tem várias vagas de cursos gratuitos e que está lá com matrícula aberta porque não consegue formar turma, porque as pessoas simplesmente não querem fazer o curso. Aí fica complicado. Como que você vai conseguir absorver uma nova tecnologia para poder adentrar ali naquela vaga de emprego se nem você, se você nem quer tentar entender aquela tecnologia? Aí fica difícil. Então é isso que eu penso, pessoal. Eu creio sim que realmente é necessário ter uma política para poder fazer com que essas pessoas não fiquem para trás, mas também você não pode deixar de fazer com que a tecnologia sempre esteja evoluindo. Eu não acho, sinceramente, não acho mesmo que vá. Já assisti muito livros sobre ficção científica tratando sobre esse assunto, já vi muito filme, muito documentário sobre essa questão da inteligência artificial e, sinceramente, eu até já pensei, inclusive, como autos, né? Quando eu lia pouco, assim, como a tendência da pessoa, a pessoa muito ignorante, ela tende a ser extremamente limitada nos seus pensamentos e nas suas conjecturas. Quando você para analisar e você começa a absorver mais conteúdo, você começa a entender que isso não faz sentido algum. Essa de que o homem, à medida que ele evolui, ele vai ali acabando com as vagas que não vai surgir mais. Obviamente não vão ter vagas daquelas, você não vai ter mais um cara que fica ali montando cadeira e ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso. É óbvio que vai ter. Hoje já tem máquinas que montam carros, que constroem casas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenvolver o seu intelecto. As pessoas que são extremamente limitadas e não querem parar um pouco para pensar, para ler, para entender como é que a sociedade funciona e como ela precisa fazer para se encaixar nessa sociedade, infelizmente ela realmente vai ficar para trás. E aí talvez, aí nesse ponto entraria o Estado, ele realmente, entra aí a ideia do Elon Musk, dessas pessoas que não conseguirem acompanhar os avanços tecnológicos, os saltos tecnológicos, essas pessoas sim vão ter que ser cuidadas ali com um subsídio básico para que elas consigam pelo menos sobreviver, né? E não viver.